Limites fundamentais. É hoje aqui no canal do Cálculo e eu sou a Rutiele deste canal. O limite fundamental que a gente acaba usando muito é o limite quando x tende a zero da função seno de x sobre x. Nós vamos ver que esse limite dá 1. Vamos falar de três limites fundamentais. O primeiro deles, nós vamos mostrar que quando x se aproxima de zero, tanto quanto eu queira, a função seno de x dividido por x, ela vai estar bem próxima de 1. Então, o limite de x tendendo a zero, seno de x sobre x vale 1. É 1, tá? Como que nós vamos fazer essa demonstração? Nós vamos partir do círculo trigonométrico, vamos pegar um arco, né, que representa esse ângulo x, tá? Vamos gerar alguns triângulos aqui, que são eles, olha. Pega aqui uma paralela ao eixo y, faz o prolongamento. Esse valor que vai de A até T, nós sabemos que essa medida aqui vale a tangente do ângulo A, tá? Nesse caso positivo, porque tá acima do eixo. Se fosse aqui para baixo, estaria negativo. Vamos traçar esse ponto aqui, ó, perpendicular, tá? Projeção. Esse valor aqui é o M. E vamos olhar alguns entes geométricos aqui que se encontram. Quem são os entes geométricos que eu vou olhar? Eu vou começar a demonstração assim. A área do triângulo MOA, MOA. Ou seja, a área desse triângulo aqui, ó. Tô pintando de amarelinho. Qual que é a área desse triângulo? A área desse triângulo é menor, tá? Então, vamos ver aqui já. A área desse triângulo é OA, base, vezes a altura dele é MM' sobre 2, tá? Essa área desse triângulo é menor que a área desse setor circular, ó. Setor circular MOA. Esse setor circular, ele tem mais esse pedacinho aqui, ó, que eu tô pintando aqui agora de amarelinho, ó. Por isso que a área do triângulo é menor que a área do setor, que o setor envolve a área do triângulo mais esse pedacinho. Quem é a área do setor? OA, que seria o raio, né? OA, vezes o arco AM sobre 2, tá? AM, nós vamos ver que vale o próprio x, né? A medida de x é a própria medida desse arco aqui, radianos. Essa área que eu pintei, ela é menor que a área do triângulo AOT. Ou seja, ó, essa área tá somando esse pedaço que eu colori aqui agora. Essa área aqui todinha é a área do triângulo AOT. Quem é a área do triângulo AOT? OA, base, vezes a altura. Tá vendo que ele é retângulo? Ele é um triângulo retângulo, porque isso aqui faz ângulo de 90 graus, tá? E aí, gente, a gente tem que relembrar que esse círculo que eu peguei é o círculo trigonométrico que possui raio 1. Se o raio é 1, quanto que vale a medida de O até A? Vale 1. Então, todos esses OA segmentos aqui, eles têm medida 1. Por isso que aqui vai ficar só M', tamanho do segmento, AM, tamanho do arco, e AT, tamanho do segmento, porque OA é 1. Dividir todo mundo por 2 é só multiplicar todo mundo por 2, que esse 2 some, tá? Lembrando que esse ângulo que eu peguei, ele é um ângulo que está entre 0 e π sobre 2, tá? Porque eu quero uma aproximação de x tendendo a 0. Então, eu tô aqui com o ângulo, agora depois eu vou fazer esse ângulo x tender a 0, tá? Vamos ver aqui o que que tá acontecendo. Dessa forma, eu cheguei que MM' é menor que a AM, arco, menor que o segmento AT, tá? Vamos voltar e ver que agora nós vamos ver, tá? Nós precisamos ver isso aqui agora, olha. Precisamos ver que, vamos ver assim, ó. MM', que é esse tamanho daqui até aqui, ó. Ele é o próprio seno do ângulo, que é esse daqui, isso daqui é a mesma coisa disso, tá? Então, ele é o seno do ângulo.
O arco AM é o próprio x. E a medida aqui de A até T é a tangente, né? Que é a projeção nessa reta paralela aqui, é a tangente. Então, nós chegamos nessa desigualdade aqui, tá? O que eu faço agora com essa desigualdade? Eu divido todos os fatores por seno de x. Quando eu faço isso, divido todos os fatores por seno de x, eu vou ter o seguinte. Seno de x dividido por seno de x vale 1. X dividido por seno. Tangente é seno de x sobre cosseno de x. Quando eu divido isso por seno de x, eu vou ter 1 sobre cosseno de x, tá? Por isso que ficou, dividir, deu. Isso daqui é a mesma coisa disso, tá? Por quê? Porque eu peguei cada um e elevei a menos 1. Elevei todos os fatores a menos 1. 1 elevado a menos 1 é o próprio 1. Isso elevado a menos 1 é isso. E isso elevado a menos 1 é isso, tá? Então, eu cheguei que essa desigualdade é equivalente ao cosseno é menor que esse, que é menor que esse. Cosseno é menor que esse, que é menor que esse. Isso daqui que eu chego, tá? E aí, vamos trabalhar agora essa... Tá quase, tá vendo? Vamos trabalhar agora isso. Vamos ver como que fica. Olha, então eu tô com essa... Eu só peguei isso daqui e copiei aqui, tá? Igualzinho. Vamos ver aqui o que que fica isso aqui. A função cosseno que aparece aqui, ela é uma função par, né? Porque lá no círculo trigonométrico, nós observamos que cosseno de menos x, ele coincide com cosseno de x. Então, que é o que satisfaz a definição de função ser par. Então, lembrando aqui, ó, cosseno do oposto de um ângulo é igual ao cosseno do ângulo. Por quê? Vamos olhar lá no círculo trigonométrico. Ó. Eu tenho esse ângulo e o oposto dele, o cosseno deles é o mesmo, tá vendo? Então, o cosseno de um oposto é igual ao próprio cosseno do ângulo. Essa função aqui, ó, seno de menos x sobre x, também é uma função par, apesar do seno ser ímpar. Esse x aqui, ele torna essa função par, porque olha só, seno de menos x sobre menos x, o seno é menos seno de x sobre menos x, que dá o próprio seno de x sobre x, ó. Então, f de menos x coincide com a f de x. Então, essa função aqui também é par. Essa função é par e essa aqui também é par. Logo, essa desigualdade, que a princípio só valia nesse intervalo, ela também passa a valer no intervalo simétrico, exatamente pela consequência dessas duas funções aqui, ó, serem funções pares, tá? Por que que eu precisei disso? Porque eu tô olhando o limite de x tendendo a zero, então tem que ser a direita e a esquerda. Como a função é par, essas duas funções aqui são par, eu tenho, então, que o que acontece à direita de zero também acontece à esquerda, porque há uma reflexividade em relação ao eixo y, tá? Com isso, eu tenho que o cosseno, quando x se aproxima de zero, tende a 1. Essa função aqui também tende a 1. Então, nós vemos que isso daqui satisfaz as hipóteses do teorema do sanduíche, gente. Olha, uma função que está entre outras duas, as outras duas possuem o mesmo limite. Teorema do sanduíche, ele nos garante, então, que a função de dentro vai ter o mesmo limite, tá? E aí, a gente prova que o limite de x tendendo a zero de seno de x sobre x vale 1. Tá provado isso. Vamos ver como que eu resolvo um exercício envolvendo isso. Olha só, seno de 2x sobre x. Repare que eu não tenho isso. Eu tenho que seno de um ângulo dividido por... Eu tenho aqui, eu vou escrever ele aqui no canto, ó. Eu tenho que o limite de um u tendendo a zero, seno de u sobre u, isso é 1. Não tem um 2, tá vendo? Eu acabei de mostrar esse, só que eu mostrei com x, que é a mesma ideia. Toda vez que eu tenho aqui um número dentro do ângulo, eu vou fazer um negócio que chama mudança de variáveis. Eu vou chamar o que tá aqui dentro, ó, u de 2x. Isso aqui eu vou chamar de u. X tender a zero implica o quê? Se isso aqui tende a zero, o u também vai tender a zero. Então, eu estou trocando a variável, ó, seno de u,
porque o U vale 2x. Se o U vale 2x, x vale U sobre 2, tá? Então, eu fiz o quê? Essa estratégia aqui chama mudança de variáveis. E essa mudança de variáveis, ela é muito útil para nós. Variáveis. Ela é muito útil para nós. No lugar do x, eu vou escrever U sobre 2, tá? Esse limite, gente, é igual a esse, ó. Essas duas coisas são iguais. Isso é igual a isso. Esse 2 que tá aqui, ele passa multiplicando, né? Porque ele é a mesma coisa de estar multiplicando. Então, sobra seno de U sobre U. Limite fundamental fala que esse limite vale 1. Então, 2 vezes 1, que é igual a 2, tá? Então, esse limite aqui, ele vai valer 2. Em geral, tá? Vamos escrever isso aqui, ó. Em geral, você tem que fazer usando a mudança de variáveis. O limite de x tendendo a zero, seno de AX sobre x vai valer o A que tá aqui dentro, tá? Como que você faz? Você usa a mudança, ao invés de colocar 2, você põe A. E faz do mesmo jeito. E consegue mostrar que isso vale para qualquer A. Que estiver aqui acompanhando o ângulo, tá? Vamos ver um próximo exemplo, olha. Próximo exemplo. Seno de 7x dividido por seno de 8x quando x tender a zero. O que eu vou fazer? Eu vou separar... Primeira coisa, eu vou dividir em cima e embaixo por x. X tende a zero, mas não é zero. Ele se aproxima de zero tanto quanto eu queira, à direita e à esquerda, e não é o zero. Portanto, eu posso dividir em cima e embaixo por zero, que é a mesma coisa de multiplicar e dividir por x. Desculpa que falei errado. Posso dividir em cima e embaixo por x, que é a mesma coisa de estar multiplicando por 1, tá? Quando eu tenho alguém, um A sobre B, e eu quero dividir em cima e embaixo por x, é a mesma coisa de estar multiplicando por 1, porque x sobre x vale 1, desde que o x não seja zero, que é o caso, tá? Então, ó, seno de 7x dividido por x, e embaixo seno de 8x. Aqui eu vou usar a propriedade do quociente, ó. O limite de um quociente é o quociente dos limites, ok? Aí agora, nesse limite, eu vou usar a mudança de variáveis, U igual a 7x. No de baixo, eu vou usar a mudança de variáveis, U igual a 8x. Se U é 7x, x é U sobre 7. Se V é 8x, x é V sobre 8. Então, eu vou fazer a mudança de variáveis no numerador e no denominador. Então, esse limite aqui, ó, tô colocando igualdade aqui, ó. Limite de U tendendo a zero, seno de U dividido por x é U sobre 7, dividido pelo limite de V tendendo a zero. Então, uma mudança para baixo, uma para cima, ó. Essa mudança é do denominador e essa aqui é a mudança do numerador. Isso aqui é só uma conta que eu estava explicando aqui. Vai ficar seno de V sobre 8, tá? E aí, eu tenho que ser quem? Ó, o 7 passa multiplicando, 7 limite de U tendendo a zero, seno de U sobre U, dividido por 8 vezes o limite de V tendendo a zero, seno de V sobre V. Quem que vai dar, ó? 7 vezes 1, dividido por 8 vezes 1. Porque, ó, limite fundamental. Então, usei o limite fundamental e cheguei em 7/8, que é o resultado desse limite aqui. E aí, gostou da aula? Se gostou, se inscreva no canal e deixe o seu curtir. Até a próxima. Tchau!